Olá, sou o professor Rubens Ramos. Esta é a parte 1 de 3 sobre teoria do mercado e nele veremos a teoria da demanda. Essa aula tem cerca de 6 minutos. Vamos ver aqui então a curva de demanda proposta por Cournot pela primeira vez, a forma dessa curva, a função de demanda, a ideia de bens substitutos e complementares, a relação de demanda e bens e de demanda e preferências do consumidor. Cournot, no início do século XIX, propôs a ideia de que a demanda de um artigo varia com seu preço e de modo declinante. Ou seja, quanto maior o preço, menor o consumo, quanto menor o preço, maior a demanda por esse produto. Essa forma, então, tradicional que conhecemos hoje da curva de demanda vem de Cournot no início do século XIX. A demanda de um bem, então, se pudermos pensar assim, depende de vários fatores. Os principais deles veremos aqui. A demanda de um bem depende da sua utilidade, veremos adiante isso em mais detalhe. De qualquer modo, todo bem útil terá uma demanda que dependerá de preço do mesmo, o preço de outros bens, na medida que a pessoa pode comprar outros produtos e não um produto específico, depende da renda do consumidor e também dos gostos ou preferências do consumidor. Assim, a demanda para um bem com utilidade é uma função do seu preço, do preço dos produtos, dos gostos do consumidor e da sua renda. Como vimos na proposta de Cournot, então, em função do preço do bem, a demanda é declinante dependendo do aumento do preço. Então, quanto maior o preço de um bem, menor será a demanda. Quanto menor o preço do bem, maior será a demanda. Então, temos aqui o gráfico que representa a relação entre a demanda de um bem e a variação do seu preço, tudo mais ficando constante. Veremos posteriormente que o preço do produto também depende da utilidade marginal, que é um conceito que veremos adiante. A demanda de um bem em função da variação do preço de outros bens depende de se esse outro bem ou os bens são substitutos ou se são bens complementares. Se são bens substitutos, o aumento do preço do outro bem provoca o aumento da demanda do bem em discussão. Se são complementares, que são vendidos em conjunto, o aumento do preço do bem complementar reduz a demanda do bem que está sendo analisado. Então, dependendo do tipo de relação entre os bens, o efeito da mudança do preço no outro bem terá uma situação diferente a cada caso. Em função da renda do consumidor, o consumo dos bens, a demanda varia. Se um bem é do tipo chamado normal, ela tende a ter um crescimento alto de demanda em função do aumento da renda, entendendo então a curva assintótica, quanto maior a renda, mas sempre com um acréscimo de consumo adicional. Se o bem é do tipo saciado, ele cresce no seu consumo até um certo ponto de renda, a partir daí não há mais aumento de consumo em função da variação da renda. E se o bem é do tipo inferior, a partir de um certo ponto de renda, ele cai o consumo. Quer dizer, são bens que, quanto mais renda se tem, menos se quer consumi-los. Na curva de demanda, a variação da renda, dados os preços constantes dos produtos, significa a mudança da curva de demanda para a direita, se a renda aumenta, ou seja, aumenta o consumo, ou para a esquerda, se a renda diminui. Então, a mudança da renda promove o deslocamento da curva de demanda ao longo do eixo horizontal. Já a mudança dos gostos, preferências do consumidor, promovem uma mudança na inclinação da curva de demanda, se a preferência aumenta ou a preferência diminui. Então, a mudança de preferência altera o formato, a inclinação da curva de demanda em função dessa mudança. Vimos então a forma da curva de demanda, tal como proposta por Cournot, a teoria da demanda mostrando a demanda como função de fatores como o preço do produto do bem, preço de outros bens, renda e gostos do consumidor, e como varia a demanda em função do preço, como varia a demanda em função do preço de outros produtos, como varia a demanda em função da renda e como varia a demanda em função de mudanças de preferências do consumidor. Esta foi então a aula de teoria da demanda, a parte 1 da teoria do mercado. Também assista a aula sobre teoria da oferta e do equilíbrio do mercado, na parte 2. E na parte 3, a teoria do conceito de elasticidade da demanda. Eu sou o professor Rubens Ramos. Obrigado.